Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, capítulo de número 5, versículo de número 21 em diante. Amém? Que diz assim, amados. O pedido de Jairo. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Amém, irmãos? Eu vou por partes e peço que não se cansem, tá certo? Da leitura que está sendo feita, para que vocês entendam o contexto da história. Então, Jairo, chefe da sinagoga, não tem nada a ver com Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus, que ele curava, fazia prodígios e milagres. Amém, irmãos? Então, o que é que acontece? A sua filha única, por volta de 12 anos a menina tinha. Ela estava muito enferma, quase indo embora, morrendo. Acabou as soluções, a estratégia do homem, o que ele tinha que fazer, ele fez. Quando acabou os recursos humanos, aí ele apelou para a fé. É a única saída. Entende, irmãos? Mas eu vou dar uma continuidade, sabe? Abreviando a história. Porque quando Jesus foi com ele, atendendo o pedido dele, por quê? Não porque ele era chefe da sinagoga e porque ele pediu, mas ele se humilhou na presença de Jesus. Se ajoelhou e pediu com insistência. Entende, irmãos? Se humilhou ali diante de todos. Então Jesus se compadeceu dele e foi com ele. Acontece que no meio da história tem a história, outra história da mulher do fluxo de sangue. Entende, amados? Veja, essa mulher viu o cortejo não, a multidão, né? Seguindo Jesus e Jairo, porque Jesus ia para a casa de Jairo curar a sua filhinha. Ela já estava por um grande período da sua vida com fluxo de sangue. Entende, irmãos? A mulher tem os seus períodos de menstruação, essas coisas. Sabe? Mas é por volta de, vamos dizer, 5 dias, 8 dias. E essa mulher
estava, se não me falha a memória, por volta de 12 anos também, com fluxo de sangue, sem parar, irmãos. Então, era uma enfermidade muito forte na vida dela. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com recursos humanos, com médico, com tudo, mas não teve jeito que curasse ela. Nada deu vencimento, entende? Então, o que é que acontece? Acabou todos os recursos humanos, o que ela podia fazer. A única saída, Jesus novamente se repete o início da história, né, que começou ali com Jairo pedindo a Jesus para curar a filha dele. Ela não tinha mais saída. Ela foi, vendo a multidão, se infiltrou, pois uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela era vista como impura. Ela não poderia estar entre o povo para não contaminar as pessoas. Eles achavam isso, entende? Então, era isolada. Por isso que ela não falou nada. Se infiltrou no meio da multidão, foi lá pertinho de Jesus e tocou apenas nas vestes de Jesus, com muita fé. E ela foi curada imediatamente. A Bíblia diz, irmãos. Por quê? Ela sentiu que estancou o fluxo de sangue. E ao mesmo tempo, Jesus, para. Alguém tocou em mim. E, olhando para um lado para o outro, ninguém se acusava. Aí, Pedro pegou e disse: Senhor, tanta gente te pressionando, sabe? Te empurrando, né? Próximo a você. Como é que você diz que alguém te tocou? É claro, tem muita gente te tocando. Entende, irmãos? Com outras palavras, basicamente explicando a situação. Pedro quis dizer isso. Então, Jesus disse: não foi qualquer toque, Pedro. E também explicou para a multidão: porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Entende, amados? Não foi qualquer toque, foi um toque com muita fé. E por isso que eu senti que de mim saiu o poder. Bora, quem foi? Entende, irmãos? E ela viu que não tinha mais o que fazer, iam achar de um jeito ou de outro, descobrir que foi ela. Ela pegou e foi tremendo. E temendo a Deus, né? A Jesus Cristo ali. Se prostrou, se humilhou diante de todos e explicou a situação a Jesus Cristo. Irmãos, ela explicou todos os anos que ela estava sofrendo com essa enfermidade, com esse fluxo de sangue. E Jesus entendeu o ponto de vista dela, a ousadia dela, a fé dela. Então disse: vá, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Entende, irmãos? Vá em paz. Entende, amados? Então, continuando a história de Jairo, e tudo isso Jairo, esperando Jesus continuar a caminhada para a casa dele e curar sua filha, né? Ele estava crendo no milagre. Então, a história diz, no versículo 35 em diante: enquanto Jesus ainda falava com a multidão, sabe, na qual ele tinha parado, por causa desse momento aí com a mulher que tinha um fluxo de sangue, aí chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga.
alguns dos funcionários, dos colaboradores de Jairo. Vejam bem, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Aí Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Entende, irmãos? Muitas das vezes, o inimigo envia mensageiro até você para te desmotivar, para te colocar medo, para que a sua fé seja abalada, que você não creia no milagre que está por vir na sua vida. Vejam bem, aí vou ler novamente. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga para aumentar a fé dele: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João, porque eram os discípulos mais íntimos de Jesus. Sabe, Jesus escolheu 12 discípulos, mas tinha 3 mais chegados, como se fossem irmãos, que ele confiasse mais. Entende, amados? Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, muita gente, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? Fez uma pergunta. A criança não está morta, mas dorme. Irmãos, o povo sabia que a criança estava morta, não respondia mais, talvez não desse mais sinais vitais, né? A pessoa tocar aqui no pulso para saber se o coração estava batendo ou não. Entende, irmãos? A respiração não tinha mais. Aos olhos humanos, ao entendimento humano, não tinha mais solução, mais esperança. Por isso que eles estavam pranteando muito e chorando, sabe? Desesperados, né? Filha única de Jairo. Aí, porque Jesus disse que ela não estava morta, apenas dormia, aí eles riam-se dele. A multidão começou a rir de Jesus, irmãos. E é bom assim. Parece que é aí que o milagre acontece mesmo. Quando a gente continua confiando nele, mas o nosso adversário, talvez as pessoas contrárias, zombam, riem, debocham, né? Aí que a gente sente mais a certeza que Deus vai operar o milagre. Entende, irmãos? E diz assim: e riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Sabe por quê, irmãos? O Senhor pediu para que essa multidão saísse, que estava pranteando, chorando muito, desesperados e zombando de Jesus, é porque no local do milagre, a falta de fé, a falta de esperança, a incredulidade afeta no lugar do milagre. Então, o pensamento tem que ser um só, positivo. Tem que ser a fé, pois sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, creia tão somente na palavra que o Senhor liberou sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Vejam bem. Cadê? Entrou
a mãe, o pai, né, da criança, e os que vieram com ele, que era Pedro, Tiago e João, os discípulos mais chegados. E entraram no lugar onde estava a criança, né? Tomando a criança pela mão, Jesus, ele disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Irmãos, isso é uma ordem. Isso não é um pedido. Isso é uma ordem. Então, imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Vejam bem, irmãos. Então todos ficaram muito admirados. Ela saiu e eu creio que a multidão viu o milagre, pois ela se levantou e estava andando entre eles, né? E aconteceu que Jesus pegou e disse, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, falando aos pais e também para os discípulos, que ninguém soubesse o que havia acontecido, como foi feito, entende, irmãos? E mandou que dessem de comer à menina. Vão lá, peguem ela e dão comida, alimente essa jovem. E o mal foi desfeito. Sabe, a sentença de morte foi quebrada. Jesus ressuscitou a menina. Ele já sabia que o milagre aconteceria, por isso ele disse, antes de tudo, ela não está morta, apenas dorme. Porque o impossível, Jesus faz tornar possível. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe dos príncipes. Entende, irmãos? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá na tua vida, na vida dos seus? Amém? Creia tão somente, toma posse. Deus está te dando ousadia, está te dando fé, está te dando esperança para aquilo que os olhos humanos já desacreditaram. Já não ver mais esperança. Aquilo que os olhos humanos já estava se tornando incrédulo. Deus está renovando o teu interior com rios de águas vivas. Amém? Então vejam bem. Acontece que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Deus. Lá em Provérbios 16:1 diz assim: o homem faz sonhos, faz planos, mas o que prevalece é a palavra do Senhor. O que vai valer a pena no fim de tudo é a palavra que Deus liberou sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua esposa. O Senhor, Ele ainda contraria as estatísticas. Jesus ainda contraria a ciência. Sabe, irmãos? Porque a ciência é terrestre. E a palavra que foi liberada para a tua vida, para a vida dos seus, vem do alto. A sabedoria de Deus, os planos de Deus, o trabalhar de Deus é muito maior do que o nosso. Então vejam bem, a palavra de Deus é vida. Entende, irmãos? A última palavra é dele. Isso serve para o teu casamento, para a tua saúde. Sabe, se
O casamento não vê mais solução. Está à beira de um divórcio. A última palavra vem de Jesus. Se você recebeu um laudo e não pode gerar um filho ou uma filha, a última palavra vem de Jesus. Se você recebeu um diagnóstico de morte, a última palavra vem de Jesus. Se você recebeu uma palavra que te machucou, te feriu, que você não ia ser ninguém, que você iria ser um nada, a última palavra vem de Jesus. Talvez você nasceu sendo um fruto de um estupro, sendo um fruto de um abuso, sabe? Que você não vai ter mais vida, que você não vai construir mais família. A última palavra vem de Jesus. Te apega ao que Deus te diz, irmãos. Não é o que o homem e o que a ciência declara sobre a tua vida. O meu Deus vai fazer muito mais do que eu imaginei. Não só por mim, mas por cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra do dia de hoje. Creia tão somente no seu milagre. Quando tudo estiver perdido aos olhos humanos, creia que Deus ainda pode fazer o seu milagre. Pois Deus ama trabalhar dessa maneira, para que todos saibam e não reste dúvida de que foi Ele quem fez, que foi Ele quem operou o milagre na sua vida. Pois Ele não divide a sua glória com ninguém. Entende, irmãos? E você não pode ficar de boca calada. Testemunhe. Diga que foi o seu Deus que operou através de sua vida. E através de pessoas para você. Sabe? E em você. Deus é maravilhoso, irmãos. Creia tão somente e tome posse da sua vitória. Amém? Vamos orar e entregar essa mensagem para edificar a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por aumentar a nossa fé, a nossa força. A gente pode olhar para si mesmo e ver que a nossa situação pode já ter ido por água abaixo. Não tem mais o que fazer. Tem sim. Jesus tem. Creia tão somente no seu milagre. Olha, não desista de orar. Não desista de se humilhar na presença do Senhor. Não desista de clamar pelo nome dEle, pois na hora certa Ele vai chegar, Ele vai operar e vai mostrar para todos que é na tua vida, que Ele nunca te abandonou, sempre esteve no controle da situação, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Pois quando estou fraco, é aí que estou forte, porque não é pela minha força, é pela força do meu Deus. É pelo agir do meu Deus que eu vou receber a minha vitória, a minha bênção. Você crê? Em nome de Jesus, meu Pai. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até o próximo vídeo. Fui!